na série Princípios do Reino. Hoje nós continuamos esse nosso momento tão especial de mensagens que embasam o Reino de Deus. Nós falamos uma introdução ao Reino de Deus, depois nós falamos sobre a fé como princípio fundamental do Reino de Deus. Semana passada nós falamos de obediência no Reino de Deus e hoje nós vamos falar de um princípio que é muito especial, que é o princípio da multiplicação. Hoje esse princípio, ele vai permear muitas áreas da nossa vida, mas especialmente aquilo que tange o nosso papel no reino de Deus. A multiplicação está no DNA da criação de Deus. Todas as coisas que nós vemos hoje acontecendo nesse mundo, nós só temos a capacidade de ver isso milhares de anos depois que Deus criou, por causa do princípio da multiplicação. O que não se multiplica acaba se tornando extinto. Você já viu aquelas campanhas para que uma espécie de um animal ou algo não venha a ser extinto? É porque não está mais se multiplicando, é porque está terminando. E nas nossas vidas é muito parecido. Coisas do reino de Deus que muitas vezes começam bem, que nos impressionam, que são milagres que acontecem. Se nós não nos preocupamos com esse princípio de fazer crescer e multiplicar aquilo que Deus tem nos dado, eventualmente uma vida que está tão legal diante da presença de Deus, daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, pode ser extinto. Isso que nós estamos vivendo. Então, o princípio da multiplicação, ele permeia tudo, desde a criação do Senhor, a vida animal, vegetal e a vida humana. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz assim: a primeira coisa que Deus falou a Adão e Eva, ao ser humano, a primeira palavra foi dizer que estava lhes abençoando através de um desígnio, através de um destino, através de um propósito. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Deus abençoou e disse o que a eles? Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então nós vemos nesse texto que desde os primórdios da criação humana, o Senhor nosso Deus já liberou o desígnio de multiplicação como uma bênção para as nossas vidas. Repita assim comigo: multiplicar é uma bênção na minha vida. Quando você entende isso, você começa a cogitar que as coisas boas na tua realidade, tudo aquilo que vem de Deus, deve ser trabalhado para crescer e multiplicar. Mas nós vemos ali naquele versículo de Gênesis 1, 28, que Adão e Eva receberam de Deus essa autoridade sobre a terra, e receberam esse desígnio de se multiplicarem sobre a terra, gerando filhos. Por isso a Bíblia chama Adão de o homem natural, ou o homem terreno. Contudo, o mesmo Adão, esse patriarca da humanidade que a Bíblia declara aí no capítulo 1 de Gênesis em diante, ele não percebeu a realidade espiritual. E mesmo que Deus tinha dito que ele não poderia desobedecer a palavra de Deus, ele não percebeu a relevância da autoridade espiritual, porque ele só tinha entendido a autoridade natural sobre as coisas visíveis, sobre a criação de Deus. Então Adão e Eva acabaram se tornando vulneráveis e ingênuos quanto ao pecado, quanto às coisas espirituais, quanto às propostas de tentação que vinham das trevas. Eles foram ingênuos, eles foram vulneráveis. Eles disseram sim àquilo que Deus disse que eles deveriam dizer não, para experimentar, para viver algo diferente, mas acabaram perdendo muita coisa da vida que Deus tinha para eles, porque a autoridade que eles receberam vinha de Deus, e no momento agora que eles desobedecem a Deus, eles corrompem essa autoridade e a entregam ao diabo, que estava manifesto através da serpente. Recebe essa autoridade. Jesus, quando foi tentado lá no deserto, nós passamos agora milhares de anos na história, Jesus veio, habitou entre nós e foi tentado no deserto após o seu batismo. E o diabo chega a Jesus e diz assim: eu posso te dar todos os reinos do mundo e o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dar a quem eu quiser a autoridade sobre esses reinos. Então, essa autoridade das trevas, na realidade espiritual da humanidade, ela vem desde os primórdios, ela vem desde a criação. A Bíblia é sobre a restauração da relação de Deus conosco e da autoridade espiritual
sobre essa vida e sobre essa terra. Tem 3 capítulos da Bíblia, nas primeiras páginas, em que a autoridade ainda estava nas mãos de Deus e do homem no ambiente da terra, e depois tem 3 capítulos lá no final da Bíblia, em que promete essa autoridade plenamente restaurada. No meio de tudo isso, é nós sendo trabalhados por Deus para destruir as obras das trevas e sermos agentes do seu reino, aqui onde nós estamos vivendo. Então, através da multiplicação do homem natural, uma vez que o pecado entrou no mundo, o que aconteceu? Se multiplicou o homem fisicamente, o ser humano, homens e mulheres fisicamente se multiplicaram, pessoas se multiplicaram, mas como espiritualmente agora o mal havia ganhado autoridade, o que acabou se multiplicando também? O mal. Se você quiser abrir comigo mais uns capítulos para frente na tua Bíblia, aí em Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 6, versículo 5, vamos projetar na Nova Almeida atualizada, na NAA. Tem uma palavra muito importante aí em Gênesis 6:5. Então, ainda lá no livro de Gênesis, nos primórdios da humanidade, nos primeiros tempos, nas primeiras gerações, nós nem estamos falando ainda que existiam nações diferentes, nós nem estamos falando que existiam idiomas diferentes, ainda lá nos primórdios, imagina no restante da história. Lá em Gênesis 6, já nos é dito assim no versículo 5: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado. Veja no telão aqui comigo. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado. Então, o princípio da multiplicação, ele funciona tanto para o reino de Deus, quanto para o reino das trevas. Tanto para as coisas boas, quanto para as coisas más. Tanto para as coisas corretas, quanto para as coisas erradas. Cada vez que a gente trabalha para fazer crescer e multiplicar algo, essa coisa começa a se espalhar. Porém, infelizmente, pela nossa genética pecaminosa, o pecado se multiplica naturalmente, mas o reino de Deus precisa se multiplicar sobrenaturalmente e através do nosso esforço em causar a transformação dos ambientes em que nós vivemos. A vinda de Jesus, então, ela causou um novo tipo de homem. Se você quiser abrir comigo lá em 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ver alguns versículos aí. A vinda de Jesus em forma humana, ela gerou um novo tipo de homem. Alguns chamam Jesus do segundo Adão. O apóstolo Paulo chama Jesus do último Adão, porque Deus criou Adão de uma forma natural, que nos é replicada até hoje. Então Adão era um ser humano assim como nós. Adão não era um outro tipo de ser. Adão tinha as mesmas características humanas, naturais, que nós temos, os mesmos sistemas humanos, os mesmos órgãos, as mesmas partes do corpo que nós temos. Agora, quando nós entendemos que Jesus veio como uma nova criação de Deus, Jesus foi gerado em uma nova natureza. E aí em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, diz assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, mas o último Adão, um espírito vivificante. Então, o primeiro Adão, esse que se multiplicou sobre a terra, que nós somos imagem e semelhança, fisicamente é o homem natural. Através de Adão nós somos homens e mulheres físicos, naturais, terrenos. Nós temos órgãos, sistemas, nós temos um corpo. Nós viemos oriundos do pó da terra e nos reproduzimos. Homem e mulher deixam pai e mãe, se unem e geram filhos, e famílias são constituídas e as pessoas se multiplicam. E essa é a multiplicação do homem natural, do homem terreno. Mas agora Jesus veio de uma forma diferente. Jesus veio como um homem espiritual. Jesus veio como esse Adão diferente. Versículo 46, pode colocar na NVI esse trecho, diz assim: não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Diz assim comigo: Adão veio do pó da terra, mas Jesus do céu. Então Jesus é um homem espiritual. Jesus é um ser humano diferente, é uma criação diferente. Ele é gerado agora não somente a partir de algo material, mas Jesus vem trazer o reino do céu, ele vem carregar essa presença de Deus de volta. Jesus é o que a Bíblia chama desse homem espiritual. E no versículo 48 diz assim: os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial.
Então, quando nós nascemos humanamente, quando nós somos pessoas humanas, homens e mulheres, qualquer idade que nós tenhamos, qualquer classe social que nós tenhamos, qualquer idioma que nós falamos, qualquer tipo de tom de pele que nós tenhamos, nós somos pessoas à imagem e semelhança de Adão, do homem natural. E aí nós precisamos nascer e crescer e nos desenvolvermos e vamos viver uma vida como um homem natural. Porém, Jesus, no versículo 48, ele está dizendo que como homem celestial, ele também deseja que nós sejamos a sua imagem e semelhança. Os que são do céu são semelhantes ao homem celestial. Veja comigo ali, porque esse é um uso do português que pouca gente usa. A Bíblia está usando aqui nessa tradução, que aquela vírgula, ela está substituindo o verbo de cima. Então, os da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, essa vírgula, nesse caso do uso do português, é uma substituição da repetição da mesma expressão anterior. Então, a gente pode ler assim: os que são do céu são semelhantes ao homem celestial. Quando nós nascemos, e hoje é um dia de batismo, quando nós nascemos da água e do Espírito, nós estamos tornando as nossas vidas agora espiritualmente semelhantes a Cristo. Em João 1,12 diz assim: contudo, aos que receberam, creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E no versículo 13 diz: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E isso acontece quando nós cremos em Jesus e rendemos as nossas vidas a Ele, e é agora ratificado, simbolizado, aliançado de uma vez por todas, através do batismo nas águas. É isso que nós cremos como igreja, através da palavra de Deus. Então, por isso que nós, como cristãos, para sermos ao mesmo tempo esse homem terreno e esse homem espiritual, nós precisamos nascer duas vezes. Está fazendo sentido para você? Nós precisamos nascer da carne e nós precisamos nascer do Espírito. Aquele que nasce da carne é carne, e aquele que nasce do Espírito é Espírito. Primeiro vem o natural. Primeiro nós existimos naturalmente, nós precisamos nascer da carne. Agora depois nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que vençamos essa natureza pecaminosa e venhamos então nascer do Espírito. E eu quero terminar essa introdução um pouquinho longa de hoje com o versículo 49, que você está aberto aí em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49. Uma vez que nós compreendemos essa realidade, pode colocar agora na revista e atualizada do Almeida. Uma vez que nós compreendemos essa realidade, há um único caminho para que o reino que Deus estabeleceu através de Jesus não seja extinto. Só tem um jeito para aquilo que Deus começou através de Jesus não seja extinto. Qual é que é a palavra que define isso? Multiplicação. E aí no versículo 49 diz assim: e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Assim como trouxemos a multiplicação até aqui, nós só existimos hoje porque os nossos pais se multiplicaram em nós, os nossos avós se multiplicaram nos nossos pais, os nossos bisavós se multiplicaram nos nossos avós, os nossos trisavós, e você já entendeu a história, a gente podia ir até Adão. Nós só estamos aqui hoje por causa que somos frutos de uma multiplicação terrena, uma multiplicação natural, uma multiplicação humana. Mas a família da fé só existe hoje, está celebrando pessoas nascendo de novo, por causa do princípio da multiplicação espiritual, da multiplicação de Cristo, da multiplicação da palavra de Deus, que começa na vida de um e vai para 2 e se multiplica em 4, em 8, e hoje nós somos centenas de pessoas e seremos milhares de pessoas, até que a terra seja cheia da glória de Deus, através da igreja de Cristo nessa terra, e nós somos uma parte desse corpo. Você crê nisso? Você faz parte disso. E quando nós entendemos esse desígnio, a multiplicação, então, isso é o primeiro recado que eu preciso te dar hoje, é um desígnio de todo cristão. Diz assim comigo: a multiplicação é um desígnio de todo cristão. Multiplicação não é um desígnio só do meu bisavô. Ah, só o meu bisavô tinha que multiplicar, o meu avô não tinha que multiplicar. Parabéns, você não existiria hoje. Nem o seu pai, nem a sua mãe, nem os seus tios. Porque a multiplicação era o desígnio só do bisavô. O vô não precisava multiplicar, então nenhum de nós existiria hoje. A multiplicação é um desígnio de todas as pessoas. Quando nós aprendemos isso, precisamos perceber
que existe essa realidade espiritual de trevas. Existe esse pecado no mundo até que Jesus volte. Existe essa maldade instalada. E agora cabe a nós fazer crescer e multiplicar o reino de Deus nessa terra. Uma vez que nós entendemos essa realidade espiritual, nós todos carregamos a missão de multiplicar a imagem do homem celestial, a imagem de Cristo, a imagem daquele que nasceu espiritualmente e nos dá o direito também de nascer espiritualmente. Em Mateus capítulo 28, se você quiser abrir comigo agora, Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus, ele faz um paralelo com aquilo que Deus disse lá em Gênesis 1, 28, para Adão e Eva. Não sei se é uma coincidência bíblica, mas o 28 está presente aqui de novo para a gente, quem sabe aí pensar e lembrar e conectar uma coisa a outra. Em Gênesis 1, 28, Deus disse assim: sejam férteis e multipliquem-se, vocês têm autoridade sobre a terra. Em resumo, foi isso que Deus disse para Adão e Eva. Em Mateus 28, 18, o que Jesus fala? Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade, mas agora esse aqui não é o homem terreno, esse aqui é o homem espiritual. A autoridade que ele tem não é só sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que se movem rente ao chão. A autoridade que Jesus recebeu é toda ela sobre os céus e sobre a terra. Jesus agora é um homem diferente. Jesus agora é uma criação restaurada. Jesus, ele carrega intencionalmente, ele não é ingênuo nisso, ele não está vulnerável nisso, ele venceu e carrega agora, através da obra da cruz, toda a autoridade nos céus e na terra. Quando nós nascemos humanamente, nós temos autoridade na terra. E muitos de nós não usamos nem essa autoridade que nós temos. Somos vítimas muitas vezes da autoridade que outras pessoas nos impõem, mesmo depois de uma vida adulta, mesmo maduros, mesmo podendo ter o nosso sustento, a nossa família, nós acabamos não usando nem essa autoridade terrena que nós temos. Mas Jesus, ele restaura mais do que isso. Adão tem esse desígnio, o ser humano tem esse desígnio. Você já parou para pensar que o ser humano não é o ser mais forte, o ser mais violento, não é o ser, quem sabe, maior em estrutura física que tem nessa terra e domina sobre toda a terra? Nós dominamos sobre toda a terra porque é um desígnio de Deus. Agora, espiritualmente, infelizmente, o mundo jaz no maligno. E espiritualmente, enquanto Cristo não for multiplicado, o ambiente de vida humana está perecendo, está mergulhado no pecado, está jazendo no maligno, porque somente Jesus agora tem autoridade não só sobre a terra. Ele é um homem diferente, ele é um homem que tem toda a autoridade na terra e nos céus. Então o homem espiritual, Jesus, ele restaura algo novo que a gente não conhecia antes de conhecer a Deus. A gente não conhecia esse princípio antes de conhecer a palavra de Deus. Somente através de Jesus nós começamos a entender que devemos restaurar as coisas e exercer a autoridade que temos nessa terra também de forma espiritual, para, começando dentro de nós, indo para a nossa casa, para os nossos ambientes e multiplicando aonde nós pudermos, nós trazermos a autoridade do reino de Deus de volta à nossa realidade, destruindo as obras das trevas. Então Jesus aproximou-se e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, ou seja, uma vez que eu tenho essa autoridade, uma vez que isso me foi dado, Jesus está nos dando agora um desígnio. Jesus está nos dando agora uma missão. Jesus está nos abençoando para fazer algo. O que Deus disse lá para Adão e Eva? Deus abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. O que Jesus disse agora para os seus discípulos? Em outras palavras, sejam férteis e multipliquem-se espiritualmente. Olha o que Jesus está dizendo ali no versículo 19: vão e façam discípulos de todas as nações. Olha o que Deus disse lá: encham toda a terra. E Jesus diz o quê? Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é o batismo que nós acabamos de falar? O batismo é o nosso novo ou nosso segundo nascimento. O que é ser fértil? É alguém gerar uma nova vida e vir a nascer. E agora, o que é a multiplicação disso que Jesus nos dá para que nós venhamos crescer, amadurecer e reproduzir esse homem espiritual? Ensinando a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o final dos tempos. Então Jesus, ele vem
e restaura aquilo que Deus já tinha dito à humanidade e que acabou se perdendo por causa da interferência do pecado e do reino das trevas na nossa vida humana por meio das coisas espirituais. E o ser humano não tinha acesso a resolver esses problemas espirituais. Agora, através de Jesus, não. Através de Jesus nós temos clareza de que recebemos autoridade para ligar na terra e nos céus, para desligar na terra e nos céus, para já estar sobre nós liberadas todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, para estarmos assentados com Cristo nas regiões celestiais que está à direita de Deus, para que nós venhamos ter uma luta que não é contra a carne ou contra o sangue, mas contra os principados, potestades, forças espirituais do mal, dominadores desse mundo de trevas, nas regiões celestiais, para nós aprendermos que as armas da nossa milícia não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós que pertencemos a Cristo somos homens e mulheres naturais e espirituais. Diga aí para quem está do teu lado assim: você é uma pessoa esquisita, você não é normal, você não é normal, você é esquisito, você é de outro mundo, você é natural e espiritual. E a maioria das pessoas que não conhecem Jesus, então a maioria das pessoas, aqueles que não conhecem Jesus, são só natural. Agora nós precisamos entender, logicamente essa pessoa também tem espírito, porém essa realidade espiritual dessa pessoa está governada pelas trevas. E se continuar assim até o final da vida, o salário do pecado é a morte. Mas não é só a morte do corpo natural, é a morte definitiva do corpo espiritual. Por isso que quando nós entendemos esse chamado, um desígnio de todo cristão para multiplicar, você e eu precisamos entender, nós somos a esperança de Deus para que o seu reino se estabeleça. Você é a esperança de Deus. Deus apostou as fichas dele em ti, para que pessoas que só você se relaciona, que só você acessa o coração, que só você tenha confiança dessas pessoas, que só você convive com essas pessoas, possam ter a chance de ser um homem espiritual, possam ter a chance de não ser vulneráveis mais espiritualmente, de não ser ingênuos quanto ao pecado, possam ter a chance de abrir os seus olhos e agora ter autoridade na sua vida, para tantas coisas que não sabiam explicar e agora percebe, meu Deus, isso era espiritual, eu vou buscar a Deus e a minha vida vai ser transformada e o reino de Deus vai ser estabelecido. Mas o melhor que isso, a morte não é mais o meu destino, eu sou destinado agora à vida eterna. Uau! O homem espiritual nos leva a esse desígnio de multiplicar. Em Colossenses 1:27 diz assim: a ele quis Deus, agora na NVI, dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. É um mistério, que mistério é esse? A esperança de Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da manifestação de Deus. Cristo em nós é a esperança da presença de Deus. Cristo em nós é a esperança da salvação da humanidade. Cristo em nós é a esperança de vencer a corrupção, de vencer a pobreza, de vencer a violência, de vencer o divórcio, de vencer a drogadição, de vencer a malícia, de vencer os abusos sexuais. Cristo em nós é a esperança de vencer a morte. Cristo em nós é a esperança da glória. Então você e eu precisamos entender, eu e você carregamos esse desígnio, multiplicar aquilo que nós recebemos. Se somos homens espirituais, precisamos continuar contagiando, levando essa mensagem, causando novos batismos, senão aquilo que nós começamos pode ser extinto. Pode ser extinto. Não deixe ser extinto o propósito de Deus na tua vida. Então a multiplicação, em segundo lugar, é resultado da obediência. A multiplicação não é, muitas vezes, prazerosa de causar. A multiplicação dá trabalho. A multiplicação requer sacrifício e abnegação. Então a questão não é se nós queremos multiplicar. A questão é se nós queremos obedecer a Deus. A pergunta não é se nós queremos multiplicar. A pergunta é se nós queremos obedecer a palavra de Deus. Porque nós estamos numa tendência geracional cada vez maior de que nós, homens naturais, agora eu vou falar do nosso lado natural, do nosso lado carnal,
não queremos mais ter sacrifícios, não queremos pagar um preço, não queremos mais isso. Você lembra daquele vovô, aquele bisavô que você tinha, que dizia com orgulho assim: meu filho, quando eu era da tua idade, eu caminhava 10 quilômetros para chegar na escola, atravessava 2 cercas de arame farpado, passava por meio de um açude, eu levava o meu caderno numa sacolinha de arroz. Você já ouviu essa história? Muito normal. Hoje a nossa geração vai dizer o quê? Deus me livre, então não vou estudar. Porque nós estamos sendo treinados a não sacrificar nada, a viver para o teu umbigo, e o teu umbigo te mata. A viver centrado em ti, e Deus não quer que você viva centrado em ti. Nós vimos um testemunho agora de um pastor na conferência que nós participamos, que ele disse assim: a minha esposa orou mais de 1 década por mim, e eu resisti, eu fui rebelde, e eu não me converti. Aí a minha esposa começou a orar assim: Deus, em nome de Jesus, tira agora tudo que ele está botando a confiança nele, abala a vida dele, para que ele de fato consiga crer em ti. Em 10 dias ele estava desempregado, de uma multinacional, ganhando bem como engenheiro, num cargo alto, e por causa disso ele se voltou a Deus. Então muitas vezes Deus não está fazendo os nossos desejos, sabe por quê? Porque são os nossos desejos que vão nos afastar do seu reino. A multiplicação, ela tem que ser resultado da obediência e não da conivência. Agora saiu os dados do censo de 2020, 2022, no meio da pandemia o censo demorou mais, e 16% das mulheres entre 50 e 59 anos não tiveram filhos até 2022. Você sabe o que isso significa? Mulheres nascidas na década de 60 e 70 no Brasil, agora estão entre 50 e 59 anos, 16% das mulheres brasileiras não tiveram filhos no censo de 2022, na faixa etária de 50 a 59 anos. Quanto você acha que vai ser esse percentual no censo de 2030? E no censo de 2040? Daqui a pouco nós podemos ter várias populações no mundo, como já temos, negativas ao ponto de pedir que estrangeiros venham povoar a sua terra. Não sei se você já viu, tem países na Europa que pagam para você ir lá morar e fazer filho lá, e fazer essa criança nascer com a certidão de nascimento como um cidadão de lá, porque a população está sendo extinta. Diga assim comigo: o que não multiplica, torna-se extinto. Agora você imagina nessa tendência feminista que nós estamos vivendo, oriunda aí da revolução sexual dos anos 80, e que agora vem aos anos 90, e que agora nós vemos jovens adultos com 20, 30 anos negando-se a gerar filhos naturais. Como vai ser esse censo das pessoas de 50 a 59 anos em 2040? Em 2050? Como estará a nossa população? Ou seja, isso é um retrato de que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não querem mais viver nada que lhes custe algo. Porém, a frustração, a depressão, a tristeza, a angústia de alguém que percebe que deveria ter gerado e agora é tarde, ela é irreversível. Quantas pessoas gostariam de gerar filhos e não podem fisicamente, não podem biologicamente? E quantos estão negando essa bênção e depois, quando percebe, se arrepende? É irreversível. Eu não quero que isso aconteça no reino de Deus, porque é pior ainda. O reino de Deus traz vida eterna, não traz só vida terrena, traz vida eterna. E talvez quando nós olharmos para trás, pode ser irreversível. Se nós não quisermos fazer crescer e multiplicar o que Deus tem nos dado na família, no trabalho, no conhecimento sobre Ele, nas finanças, mas especialmente nas nossas células, especialmente pregando a palavra para quem não conhece. Aí você vê um amigo morrer sem salvação, você vê um parente morrer sem salvação, você vê agora um familiar morrer sem salvação. É irreversível, não dá para voltar atrás. Não dá para pregar aos mortos. É irreversível ver o mal se proliferar na sociedade. Vê como nós vimos em tantas capitais da nossa nação a proliferação de pessoas morando na rua, de pessoas viciadas em álcool e drogas a ponto de querer morar na rua para poder sustentar o seu vício, de pessoas agora acostumadas com notícias como nós vimos essa semana. Nós vimos essa semana uma notícia que passou batida, de um menino de 14 anos que matou os pais e os irmãos porque os pais disseram que ele não podia sair para namorar. E ele deu um tiro na cabeça dos pais e do irmão. Isso deve nos causar algo que nos mova
a multiplicar o que vem de Deus. Porque se nós não multiplicarmos as coisas que vêm de Deus, o mal se multiplica e rápido. Muito rápido. A erva daninha cresce muito rápido. Muito rápido. Você que já capinou um pato sabe disso. Dá um trabalho danado capinar aquela terra, mas a erva daninha vem sem você fazer esforço nenhum. Você pode ficar dormindo que o mal se multiplica. Agora, quando nós entendemos isso e queremos obedecer o Senhor, nós entendemos que Jesus, Ele precisa de nós para que o seu reino seja multiplicado. Sem você e sem eu, o reino do Senhor não vai avançar aqui onde nós estamos sendo chamados por Deus. Lá em Marcos capítulo 6, você pode abrir comigo Marcos capítulo 6, nós temos a história da multiplicação dos pães e dos peixes. Em Marcos 6, no versículo 37 e 38, no meio daquela situação, que tinha uma multidão com fome, os discípulos estavam cansados, Jesus estava cansado, não tinha um boteco para comprar tudo de pão que precisava, não tinha dinheiro suficiente para isso. Jesus olha para os seus discípulos no versículo 37, e ele diz assim, em Marcos 6, 37, deem vocês algo para eles comerem. E eles disseram, isso exigiria 200 denários, devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? E Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Verifiquem o que você já tem. Verifique aquilo que Deus já te deu. E é a nossa responsabilidade agora causar milagre através do que Deus nos deu. O que seria 5 pães e 2 peixes? Mas os discípulos conseguiram reunir 5 pães e 2 peixes. E ao obedecer a palavra de Jesus, o milagre aconteceu. E 5.000 homens foram alimentados. Se a gente for contar mulheres e crianças, estima-se que poderia ter 20 a 25 mil pessoas diante de Jesus, se as famílias estivessem reunidas diante de Jesus e não somente os homens da casa. O milagre da multiplicação dos pães só aconteceu por causa da obediência. Diz assim comigo, multiplicação é resultado de obediência. Mas a nossa tendência é gastar tudo conosco. A nossa tendência é desfrutar de tudo conosco. É não querer plantar nada, é não querer fazer nada em prol do outro. Por isso que na década passada, as igrejas que mais cresceram no Brasil, sabe qual foi? Foi aquelas que tinham a ênfase em você multiplicar o seu dinheiro. Porque multiplicar o seu dinheiro todo mundo quer. Agora, multiplicar alguma coisa que não é para você, que é para agradar o seu Senhor, é algo que só quem pertence a Cristo de verdade tem interesse em fazer. Multiplicar em nosso benefício é mais fácil do que em prol dos outros. Agora, renunciar a algo para plantar, para que o reino de Deus se espalhe, é algo que só o Espírito Santo pode gerar esse desejo dentro do teu coração. E eu termino dizendo hoje que multiplicação, ela precisa então ser motivada por compaixão. Porque se não tiver compaixão, nenhum de nós vai querer levantar no frio para falar de Jesus para alguém. Se não tiver compaixão, ninguém vai querer andar 2 quilômetros a mais com o seu carro para dar carona para alguém da célula. Se não for por compaixão, nenhum de nós vai querer ser intenso em servir a Deus no momento que tem que entregar algo fisicamente, quando está abençoado na sua vida, quando está tudo bem. É somente por compaixão. E lá naquela mesma história, deixa aberto aí a tua Bíblia, Marcos 6, mas deixa eu retomar contigo, Gênesis 6, pode colocar para mim no telão aí, Gênesis 6, 5 e 6. O Senhor viu que a perversidade do homem, a maldade, tinha se multiplicado, aumentado na terra, e que toda a inclinação dos seus pensamentos e do seu coração era sempre e somente para o mal. Você lembra que a gente leu que o mal se multiplicou? Agora veja comigo o versículo 6, coloca aqui para mim o versículo 6, diz assim, então o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. Quando nós vemos esse texto, nós precisamos entender e olhar ao redor e perceber que a multiplicação do reino das trevas tem que cortar o nosso coração. O sofrimento de pessoas sem Jesus ao nosso redor tem que cortar o nosso coração. A cegueira espiritual de quem está ao nosso redor precisa cortar o nosso coração. A multiplicação do reino de Deus só acontece quando nós somos movidos pelo mesmo sentimento que estava em Cristo. Mateus 6,34, lá na multiplicação dos pães e dos peixes, lê comigo, você está aberto aí na tua Bíblia. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão. Repete comigo bem forte, mais alto que você puder. Jesus teve compaixão. E o que é compaixão? É perceber a dor do outro, é sofrer. Não que você está sofrendo, você escolhe sofrer por quem está sofrendo. Só que é muito fácil a gente sofrer pelo sofrimento que a gente está vendo com os olhos naturais. Jesus nos chama a sofrer por aquilo que nós precisamos ver com os olhos espirituais.
E isso não se resolve com comida nem com dinheiro. Isso se resolve espiritualmente. Claro que nós somos chamados a fazer boas obras. É claro que nós somos chamados a estender a mão ao nosso próximo. Mas isso ainda faz dele um homem natural. O que faz de alguém um homem espiritual é nascer de novo. O que faz de alguém um homem espiritual é se render a Cristo. É dizer não ao pecado e dizer: Senhor, salva a minha vida. E essa mensagem você carrega. Essa mensagem está dentro de você. E nós somos a esperança da glória de Deus. Jesus teve compaixão deles, versículo 34, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a gastar mais tempo ainda, a investir mais. Jesus já estava cansado e ele começou a ensinar a eles muitas coisas. Perceba, Jesus não começou dando pão. Jesus começou causando algo espiritual. No final o pessoal ficou com fome e Jesus deu pão. O que ficou famoso? O pão que Jesus multiplicou. Mas o que Jesus mais multiplicou aqui foi a palavra de Deus dentro dessas pessoas. E esse é o nosso interesse quando nós nos reunimos como célula. Tem pão na célula? Tem salgadinho, tem wafer, tem bolachinha, tem refri, tem suco. Depende da célula, tem torrada, tem célula, tem bolo, tem célula, tem churrasco. Mas não é por isso que nós nos reunimos. Nós nos reunimos para multiplicar algo espiritual na vida das pessoas. E não é o líder sozinho que faz isso, não é pastor sozinho que faz isso. Todo cristão carrega esse desígnio. O coração do verdadeiro cristão não pode se acomodar ao ver o mundo se multiplicando em trevas, enquanto o reino de Deus estagna, está estacionado. A multiplicação no reino de Deus não é apenas um comando, é uma resposta voluntária e amorosa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Jesus escolheu que essa mensagem seja propagada não pelos anjos. Jesus escolheu que essa mensagem não seja propagada por alguns com um dom especial. Jesus disse a todos os seus discípulos: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. As pessoas podem não querer crer, mas o que nos deve levar a compaixão é dizer: e ele não teve escolha de conhecer o Jesus que eu conheci. E ela morreu sem ter o direito de ter a sua vida restaurada como eu tive a minha. Compaixão move as nossas vidas a entregar algo a mais para Deus. A mais do nosso sono, a mais da nossa leitura, a mais da nossa oração, a mais da nossa abnegação, a mais do nosso envolvimento com o povo de Deus. É isso que vai causar a multiplicação. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo tem que nos constranger. O amor de Cristo não tem que só nos acariciar. Está uma onda agora de pregar do amor. Tu é amado, eu sou amado, nós somos amados, vós sois amados, eles são os amados. É tudo amado, mas é um amado assim: eu estou recebendo um carinhozinho. Como eu sou amado. Eu sou coitadinho. Eu estou pecando, mas eu sou muito amado, eu sou o amadinho. Meu querido, isso aí vem o inimigo e mata numa facada. Jesus, ele quer que você receba o amor de Deus? Claro que quer. Mas você precisa levantar e amadurecer, aprender a obedecer depois de nascer de novo, para cumprir o chamado dele que você carrega, multiplicar Cristo nessa terra. E para isso, muitas vezes, nós temos que batalhar espiritualmente. Muitas vezes nós temos que mandar demônio embora. Muitas vezes nós vamos ter resistência espiritual. Muitas vezes a nossa fé vai ser provada. Muitas vezes a nossa carne não vai querer. Mas nós precisamos ser movidos por compaixão. Compaixão. A multiplicação é mais que um princípio, é o caminho da continuidade do reino de Deus na terra. Nós não estamos aqui na igreja para sobrevivermos como crentes até o final da vida. Meu Deus, se eu puder continuar crente sem me desviar até eu morrer, então, em nome de Jesus, que isso seja o meu sonho. Meu Deus do céu. Quase que dá para orar para a pessoa ter um infarto depois do batismo, porque daí já realiza o sonho. Porque daí não se desvia mais. Deus nos leva a nascer para crescer e multiplicar. Diz aí para quem está ao teu lado: você foi chamado para crescer e multiplicar. Senão a morte vem, a extinção vem. Você não é chamado para consumir, mas para gerar outras vidas, para transmitir a imagem do homem celestial. Você não é chamado só para receber, mas para doar aquilo que você recebeu, porque no reino de Deus é dando que a gente recebe mais. Jesus nos ensinou isso. A igreja que não multiplica enfraquece, a célula que não multiplica estaciona, e o cristão que não multiplica desobedece. Quando nós aprendemos isso, aquele que ouve
se compadece e obedece, vive um privilégio que só quem é pai e mãe sabe. Só quem já gerou vida sabe. Deu trabalho para a gestação, mexeu o temperamento, mexeu com as finanças, incomodou fisicamente, redividiu as tarefas, trabalhou um pouco mais, dormiu um pouco menos, mas nasceu a criança. Alguém aqui que é cristão e nasceu o seu filho, se arrependeu de ter o filho? Deu tanto trabalho para gerar, não devia ter feito essa criança. Não se arrepende. Só quem multiplica sabe a verdadeira vida que é gerada quando Cristo é gerado em outros através de você. Por isso que hoje, dia de batismo, é um dos dias mais alegres dos cultos do ano na família da fé. Porque é o dia que nós estamos celebrando Cristo sendo formado completamente. Pessoas nascendo agora plenamente. Uma aliança sendo plenamente estabelecida pela fé em Jesus. E essa é a maior recompensa. Você foi chamado para multiplicar.